Pessoal, segue aí, deixa o like. Pessoal, como foi meu primeiro ano investindo? Qual estratégia eu uso até hoje e está dando certo? No começo do meu investimento, eu comecei a olhar vídeos no YouTube, pesquisar alguns influenciadores. O que acontece? Eu vi que às vezes não faz sentido você acompanhar muitos influenciadores, copiar as carteiras dele. O ideal é você criar uma estratégia sua própria, para dali você fazer seus aportes, pesquisar as empresas. O ideal é isso aí, entendeu? Porque às vezes você copia de uma determinada empresa, uma carteira de algum influenciador, porque a estratégia dele é uma, a sua estratégia é outro tipo de estratégia. Aí por isso que o ideal é você criar a sua própria estratégia. Não copiar uma empresa de um determinado influenciador, porque é famoso, alguma coisa assim. Isso eu não recomendo, não. Agora, o que você pode fazer é pesquisar, olhar os fundamentos das empresas e ver se faz sentido para você ter aquela empresa na sua carteira. O ideal é isso aí, entendeu? Eu, quando estava começando a investir, eu fiz muito isso. No começo, eu copiei algumas empresas de influenciador e confesso que acabei perdendo dinheiro na bolsa, não vou mentir não. Eu perdi dinheiro muito, não foi pouco não. Mas daí eu fui criando uma estratégia minha própria e fui tirando essas empresas da carteira e colocando as minhas que eu tive, aquelas estratégias, que eu fui estudando aquelas empresas. Aí faz mais sentido, entendeu? Porque às vezes você compra uma empresa, aí com o tempo você vai ver que ali não faz sentido ter ela para você. Como eu invisto a longo prazo, as minhas empresas, a maioria são empresas perenes, aí eu fiz um estudo, pesquisei, vi os fundamentos delas e graças a Deus está dando certo e dá certo. Agora cada carro tem que ter a sua estratégia, porque no começo de investir é um começo um pouco, você entra naquela euforia, aquela dopamina de investir, aquela vontade, estou investindo, mas você tem que ter um pouco de cautela, vai devagarzinho, vai estudando, pesquisando, que dá certo. E pessoal, o segredo de tudo isso, de investimento, o segredo não tem segredo não, é você fazer os aportes, crescer o seu patrimônio aos poucos, aos pouquinhos. Todos os meses, se você puder, faz seus investimentos, vai acompanhando o mercado. No começo, o que a gente faz muito quando está começando a investir, é você ficar abrindo muita corretora. E eu confesso que não é muito legal, não é muito legal você estar abrindo a corretora direto, nem sempre. Por quê? Você vai ver muito as oscilações do mercado, tanto para cima, tanto para baixo. E às vezes quando você está no começo do seu investimento, aí você vê muito isso, aí você tem que ter cuidado, porque no mercado você tem que estar preparado para as oscilações, para as quedas da bolsa, é isso aí. Outro detalhe também, que quando você está investindo, você às vezes você quer estar mostrando a alguém que você está investindo, quer explicar a alguém como investe. É complicado porque às vezes você quer mostrar uma pessoa que está investindo, quer dizer ela como é, como não é, e às vezes aquela pessoa não está nem aí. O ideal é você, quando estiver investindo, você ficar só para você, porque às vezes até a gente da família, quando você fala que está investindo, tem investimento, o pessoal sente inveja de você. Aí pode até ter raiva de você, porque você está investindo. Porque ninguém não quer o bem de ninguém, não. Poucas pessoas querem ver o bem de você. Poucas pessoas, pouquíssimas mesmo. Aí o ideal é você, quando estiver investindo, investir para si só, para você mesmo, não estar contando ao mundo todo, a seus amigos, tá chegando em rodinha de cola que tá comentando. Não, você guarda só para você, seu investimento. É isso aí, pessoal. E outro detalhe importante é, quando eu comecei a investir, eu vi que eu troquei muitos as minhas ações. Por quê? Eu comprei umas que com o tempo não fez sentido para mim. Eu acho que eu troquei umas quatro empresas, foi, que não, eu vi que não tinha sentido. E pode ser que aconteça isso com você. Você começa a investir
pesquisa daquela empresa e com o tempo você vê que aquela empresa não faz mais sentido para você. Você ter aquela empresa em carteira. Aí você pega, tira ela, vende, compra outra. Daí você vai ver que as coisas vai ficando claras. Com o tempo que for passando, os seus investimentos, você vai ver que o risco vai diminuindo. À medida que você for comprando ações, que você for estudando com o tempo, o seu risco vai diminuindo. O risco de perder dinheiro, porque muita gente, a minha carteira ela tá enxuta, ela já foi um pouco pulverizada, né? Eu acho que eu tinha abaixo de uns 15 ativos. Aí eu diminuí, e acho que eu tô com 9. Nessa base aí de 8 a 9 ativos. Eu só tenho uma que eu vou tirar. Mas tá bem enxuta a minha carteirinha. Tá ótimo, de longo prazo. É isso aí, pessoal. Até a próxima.